Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, artigo de capa. Conversa com o leitor, antes e depois do chamamento. É possível que em sua leitura da Bíblia você já tenha observado que Deus chamou Abraão para dele fazer uma grande nação. Gênesis 12:1. Quando esse chamamento ocorreu, a humanidade que Deus havia criado vivia seu pior momento depois da introdução do pecado em Gênesis. O livro de Gênesis registra o seguinte: Vinde, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue aos céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome. Gênesis 11:4. E o livro de Josué: Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Gênesis 24:2. Essas duas passagens descrevem o ambiente que antecedeu esse chamamento. É interessante notarmos a sequência espiritual dessas duas porções bíblicas. Primeiro, vemos a construção de uma cidade que declara a disposição da civilização de ter uma vida sem Deus. Segundo, o homem exalta seu próprio nome. E terceiro, ele começa a adorar ídolos. Imagine uma civilização sem Deus, vivendo sua própria vida, preocupada em exaltar o próprio nome e subjugada pelos ídolos, os quais representam os demônios. Não é fácil mesmo alguém, por si só, descobrir em meio a tudo isso que existe um Deus pessoal e vivo e que criou o homem para um propósito específico. Foi exatamente nessas circunstâncias sem Deus, de trevas e de cegueira espiritual, que Deus veio visitar e chamar Abraão. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Atos capítulo 7, versículo 2. A situação era tão séria que Deus precisou chamá-lo 2 vezes. Essa foi a primeira. A segunda foi em Harã. Tomou Tera Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Ora disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis capítulo 11, versículo 31 e capítulo 12, versículo 1. Depois chegou ao local que Deus havia indicado para Abraão ir. A primeira coisa que este fez foi edificar um altar e invocar o nome do Senhor. Essa é a intenção de Deus: tirar-nos de nossas coisas, daquilo que é momentâneo, dos ídolos, e nos levar de volta para Ele. Como podemos ver, o chamamento de Deus separa a história de vida de uma pessoa em 2 partes. Antes do chamamento, que pode ser representado pelas letras A/C. A vida que uma pessoa leva é vazia e sem sentido. Ela está longe do propósito que Deus tem para a sua vida. Depois do chamamento, que vamos representar pelas letras D/C. Nossa vida é mudada completamente, somos trazidos para a rota correta novamente e, o mais importante, passamos a ter uma vida de consagração a Deus e de invocar seu santo e poderoso nome. A história do chamamento de Deus continua em Cristo Jesus, que também tem o efeito de gerar mudanças decisivas, diárias e eternas nas vidas daqueles que foram chamados. Não importa se você é um cristão ou não, o Senhor Jesus deseja dividir sua história em 2 partes. Antes de Cristo, A.C., vivemos um tipo de vida, mas depois de Cristo, D.C., temos outra vida. O desejo do Senhor é que façamos essas transferências sempre a cada momento de nossa vida. É para isso que Ele vem nos chamar todos os dias. Nossa expectativa é que os artigos desta nova edição promovam esse chamamento e, consequentemente, transferência. Jesus é o Senhor.